muito boa noite, bem-vindos a mais uma Vida Acadêmica. A gente está aí iniciando a nossa live, esperar um pouquinho para o pessoal poder entrar, ao vivo aqui no Instagram. E a gente já vai chamar aqui a nossa convidada de hoje. Sejam bem-vindos, a gente já vai começar a nossa live de quinta-feira. Já já a nossa convidada vai estar entrando aí para a gente começar o nosso bate-papo sobre vida acadêmica. Fala, Wagner. Wagner mandou um convite aí. Beleza, Wagner? Só não vou te aceitar aqui porque eu tô chamando a nossa convidada, tá? Começando a nossa live de quinta-feira, a nossa live semanal, e hoje a gente tem a presença da doutora Pauliana Galvão, da Universidade de Pernambuco. Eu já estou convidando ela aqui para a gente. Doutora Oi, meu amigo, boa Pauliana, seja noite. muito bem-vinda. Você me escuta bem, querida? Muito Olha que bem, felicidade você? estar falando contigo. Estivemos juntos, não tem o que mais? 2 semanas? 2, 3 semanas atrás? 2 semanas, acho É, e agora a 22, gente está aqui na 23 por aí. live semana. Olha, como eu estou tendo a honra de tê-la aqui comigo, porque eu sei que não é fácil colocar a senhorita ao vivo aqui no Instagram, hein? E tem aluno meu formado que está Ah, isso aí. entrando, né? Uma aluna querida está Então, o entrando aí pessoal que vai estar também. entrando, a gente está começando a nossa live Vida Acadêmica. Toda semana a gente tem uma live aqui no Instagram com uma referência na área educacional, na área da ciência, né? A gente está tendo a oportunidade de receber hoje a doutora Pauliana Galvão, minha grande amiga, sou muito grato a ela, a gente vai bater um papo. E antes da gente começar, eu vou pedir para que ela faça as boas-vindas, se apresente, conte um pouquinho, né, da sua pessoa aqui para todos nós. E a gente vai deixar agora a palavra com nossa querida doutora Pauliana. Pauliana, fica à vontade, fala um pouquinho de você, apresenta aí para gente. Bom, gente, eu sou Pauliana Galvão, atualmente sou professora adjunta da Universidade de Pernambuco, dou aula no curso de Medicina, aqui no sertão de Pernambuco, na cidade de Serra Talhada, né? Sou dentista de formação, fiz também, hoje a faculdade que eu leciono foi a faculdade que eu estudei, então é muito bom estar voltando para casa, é esse sentimento que dá. Ah, sou dentista de formação, fui generalista por muito tempo, atuei nessa área, fiz especialização em gestão em saúde pública, fiz o mestrado também na UPE, fiz a especialização em Minas, fiz o mestrado também na UPE em perícias forenses na área de violência e fiz o doutorado com o caríssimo professor doutor Carlos Erdi, né? Aí no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aruca, né? Que foi por muito tempo o lugar que a gente conviveu, né? E trabalho na área de epidemiologia, né? Principalmente na área de epidemiologia do suicídio, mas como a epidemiologia é um leque que abre, né, o campo de atuação da gente, que possibilita que a gente transite em muitos espaços, eu hoje tenho ampliado um pouquinho o leque para algumas doenças infecciosas, né, algumas doenças reemergentes, tuberculose, hanseníase
E sempre também continuo minha área na área de violência, estudando causa externa e suicídio. E um pouquinho agora eu estou transitando em doenças cardiovasculares, né? E mortalidade materna, Nossa, mortalidade infantil e HIV. Né? Estamos ampliando os estudos, partindo do interesse dos alunos, né? Os alunos apresentam os desafios e a gente vai lá junto com eles construir um projeto interessante, sempre de abordagem epidemiológica, quantitativa, que é mais a minha praia, que é mais o que a gente aprendeu, né, no doutorado, e faço alguns trabalhos com adaptação transcultural de alguns instrumentos psicométricos e na área da dicção à internet. Isso numa colaboração de um grande amigo meu, professor Hugo. Né? Então, a gente tem um trânsito muito fluente em algumas áreas, né? Sempre formando parcerias, como a que eu formei com o Erdi, quando a gente foi pesquisar sobre, principalmente sobre atletas de futebol. Né? Acho que eu amplio um pouquinho o leque bastante, né, das minhas pesquisas. Não gosto de ficar num só canto, num só lugar, sensacional. né? E hoje o Erdi me pediu para falar um pouquinho sobre a questão da ética, né? Eu passei os últimos 4 anos, saí agora, essa semana, eu pedi para sair do comitê de ética por umas questões pessoais. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de se pensar a ética quando a gente está prestando os projetos e quais são os desafios da plataforma Brasil. Acho que isso basicamente, né, Di, Exatamente. que você Exatamente. queria que eu abordasse. Perfeito. O que a Pauliana não mencionou na história dela é que ela foi a pesquisadora, né, de um clube grande aí do futebol. Foi uma pesquisadora mesmo, na carteira lá, pesquisadora. É. Na época que a gente trabalhava no Clube de Regatas Vasco da Gama, ela foi contratada como pesquisadora e para desenvolver pesquisa, e essas pesquisas que Foi. influenciavam as políticas, né, de gestão por parte, né, dos gestores do alto comando do esporte, né? E a Pauliana foi aí a pioneira. Não sei, acho que hoje é difícil a gente encontrar. Alguns clubes até possuem, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura. E a Pauliana teve de frente aí na pesquisa, dentro de um clube de futebol brasileiro. Essa experiência aí também é uma experiência interessante, né, Pauliana? Muito interessante, eu aprendi demais, porque assim, teve uma pessoa que teve que pensou essa ideia, né, de trazer uma pessoa para fazer pesquisa. Essa pessoa foi Edi, né? Nossa amizade vinha do doutorado e tivemos a oportunidade de trabalhar mesmo junto lá no Vasco, trazendo alguns estudos bem interessantes sobre carga de trabalho de atletas de base, né, a estrutura do futebol. Lembro do nosso estudo vendo quais categorias de base a gente tinha, né? Foi desafiador, né? A gente tinha muito dado e tinha possibilidade da gente alterar muita coisa. E eu acho que o pouquinho tempo foi 1 ano só que eu fiquei, mas aquele pouco tempo acho que a gente Verdade. produziu bastante coisa, bastante resultado e deu repercussão na prática, né? Mas aí isso foi encabeçado por uma pessoa, né? Esse convite surge do Erdi, né? A ideia surge dele, era meu chefe lá, e a gente firmou mais a parceria e a amizade já iniciada Sensacional. do Um abraço aí doutorado para a por causa Cris, que está disso. aí sempre com a gente, com a Lu também, doutora Lu aí que trabalha lá na base do clube. A professora aí, TT, que também foi minha aluna, hoje já está fazendo muito sucesso aí nas redes sociais, fazendo um trabalho sensacional de marketing digital. Então, um abraço aí para vocês, meninas. Bom, como é que eu conheci a Pauliana? Eu entrei no curso lá de doutorado em epidemiologia em saúde pública. Na verdade, Pauliana, não sei se você sabe essa história, né? Eu tentei umas 5 vezes, eu estava fazendo mestrado em educação física e eu não conseguia fazer a disciplina de estatística.
E aí eu comecei, as universidades elas disponibilizam as disciplinas com aluno especial, né? Aquelas que a gente faz como ouvinte. E aí eu achei lá no site da Fiocruz a disciplina de estatística na área da saúde pública. Não foi epidemia, foi na área da saúde pública. E aí fui lá na Fiocruz e fiz a aula, né, de estatística. E aí eu conheci a Fafá. A Fafá, Maria de Fátima Lombato, ela ministra a disciplina de promoção da saúde no curso de doutorado e mestrado lá em saúde pública. E eu comecei a também assistir as disciplinas de promoção da saúde com a Fafá, querida Fafá. E com isso eu resolvi, ainda no mestrado, realizar a inscrição do doutorado. Fiz lá o processo seletivo para o doutorado, porque no edital mostrava lá que não precisava de ser médico e tal, sugeria, tal, mas não precisava. Fiz o primeiro processo seletivo, tomei porrada. Fiquei logo no inglês, não passei nem no inglês. Aí foi bom porque eu comecei a fazer aula de inglês. Comecei. E aí no segundo processo seletivo era a cada 6 meses. Passei no inglês, mas eu fiquei no projeto. E aí desenvolvi o projeto. No terceiro processo seletivo, passei no inglês, passei no projeto, mas eu fiquei na defesa. E eu ia aprendendo e ficando calejado. Eu lembro, porque eu sou de um mundo totalmente diferente da saúde pública. A educação física ela é muito peculiar, né? A gente já conversou sobre isso. Então, quando eu cheguei na Fiocruz, é totalmente diferente. Até a escolha do orientador. Não tem aquela coisa de indicação. Você olha lá a linha e se ele tiver interesse, ele faz uma entrevista e fala, ok. Né? Não tem viés, não tem interesse, pessoal, não tem nada disso. E aí eu fiz uns 5, 6 processos seletivos. Eu lembro que no último eu tinha terminado o mestrado em Educação Física, Pauliana, e eu falei assim, é o último, eu não aguento mais fazer esse processo aqui seletivo. O Elton está falando que a Maria de Fátima deu aula para ele na graduação. O Elton Fios. Aliás, parabéns aos fisioterapeutas, que hoje é o Dia Mundial da Fisioterapia, né? Dia 8 de setembro. Então, um abraço aí para todos os amigos fisioterapeutas. E aí, Pauliana, a gente fazia o processo seletivo entregando o envelope. A gente entregava o envelope com a inscrição. Quando eu fiquei na banca, eu tomei uma porrada lá não lembro qual era a professora acabou comigo na defesa. Foi sensacional, mas eu sempre tive aquilo como algo de crescimento. Eu nunca vi aquilo como uma forma de estou sendo humilhado. Pelo contrário, onde é que eu tenho que acertar, onde é que eu tenho que melhorar. E depois de ter falado tanta coisa, ela falou assim, e tem mais. Teu projeto não é saúde pública, não, é epidemiologia. E ela falou aquilo, eu fiquei na cabeça, só que o nosso curso de Educação Física, ele não fala de epidêmio. Muito pouco. É uma pena isso, porque a epidemiologia, ela transformou a minha vida acadêmica. Ela transformou minha vida acadêmica. E aí, quando eu fui entregar o envelope, eu falei, esse é o último processo. Eu coloquei lá na urna, né, que a gente colocava o envelope com a inscrição na urna, só que aí eu resolvi também colocar para epidêmio. Eu nunca tinha feito processo para epidêmio. E aí eu fiquei reprovado de novo em saúde pública, mas aí eu passei em epidemiologia. E eu não esperava aquilo, passar em epidemiologia. E aí, quando eu conheci lá o Paulo Nadadovski, né, que é uma pessoa espetacular, de uma humildade, de uma simplicidade, e assim, estudou na Universidade de Londres, fez mestrado do lado, uma referência absurda dentro da área, né, da saúde. Eu comecei a ter interesse na área da epidemiologia, só que eu não conseguia conciliar, porque naquele momento eu acabei assumindo uma responsabilidade no clube. E aí que entra a nossa aproximação, eu e da Pauliana. Por quê? Porque em alguns momentos eu pedi até ajuda em alguns colegas, assim, não estou entendendo aqui, porque a matéria ela é muito complicada e tensa para quem não tem base. Para quem não tem base, entra em epidemia 1, com prova, epidemia 2, com prova. Então, assim, para mim era muito tenso. E aí eu tive que começar do zero, sem base nenhuma. Consegui passar naquelas disciplinas, mas aí foi onde você me estendeu a mão. Né? Você falou, cara, o que você está precisando? Vou te ajudar, isso aqui e tal. E a gente criou uma certa amizade, porque a Pauliana, ela talvez não vá, né, aceitar o que eu vou falar, mas ela sempre se destacou na turma. Né? A turma, com relação aos gênios que ele tinha, a Pauliana
sempre foi o grande destaque. E aí, quando a gente resolveu lá fazer um processo seletivo para um pesquisador, não tinha outra pessoa que não fosse a Pauliana. Por quê? Porque no Brasil não se tem o hábito, a medicina do esporte, né, a área do esporte em geral, de estudar epidemiologia, né, a fundo. Lá fora tem, né? Lá fora os médicos do esporte eles trabalham muito com as questões de taxa, principalmente taxa de incidência, de lesão, com relação às causalidades do treinamento. E aí você auxiliou esse processo e serviu de muita referência, muito parâmetro para outros fisiologistas que dissiparam esse conhecimento e hoje isso é largamente utilizado. Então, estou muito feliz aqui de estar, né, passando essa história, essa informação, porque eu acabei ficando ali 4 anos, né, estudando, porque, de certa forma, tive a sua ajuda e a sua inspiração também. E aí, acho que a gente gerou bastante frutos, né, de estudos científicos que auxiliaram no processo de formação, mas principalmente na diminuição de lesões, que é uma coisa que acomete muito, somente o jovem atleta, né, Pauliano? É, eu acho que os estudos que a gente pensou, eles tinham uma aplicação prática muito previsível. Nem sempre na epidemia a gente consegue isso, né? Às vezes a gente estuda, 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 acha um gancho muito bom. Ó, a Liliane entrou agora, nossa companheira de doutorado. A gente acha um gancho interessante, mas a gente não consegue efetivamente fazer uma mudança rápida necessária para a gente ver os resultados. A nossa interação dentro do VASP possibilitava isso, porque a gente tinha a possibilidade de ter vários estagiários para juntarem os dados, eu para analisar, e depois a equipe maravilhosa, né? Várias pessoas, o Sandro, você, outros fisiologistas, que eu não vou Simão. me recordar o nome, porque eu sou péssima de nome. O Simão, esqueci o Simão Lasca. Mas, assim, a gente tinha como a gente vê. Essa questão do Herdi estar dizendo assim, a Pauliana se destacava da turma, 85% é pelos olhos dele, né? Ele, um grande amigo, exatamente, ele teve uma hora que a gente viu que ele estava assim meio perdido. Aí eu fiz, ô menino, vem cá, me diz o que é que tu tá precisando. Aí ele disse, eu estou precisando entender isso aqui. Eu não. Acho que foi até no projeto. A primeira interação foi no Verdade. projeto de revisão sistemática. O Nadanovski foi quem me deu aula de sistemática. Eu já saí de Recife, orientada por um professor daqui muito bom, chamado professor Arnaldo Caldas, que ele me disse, você vai para a ENSP, procure o Nadanovski, se aprenda a fazer revisão sistemática com ele. Ele fez doutorado comigo. A gente tinha essa ligação, né? Ele era o orientador dele. Eu fiz sistemática e uma hora ele fez. Eu estou fazendo isso, mas os passos são muito complicados. Aí eu virei para ele e fez, toma aqui. Peguei assim, me dá teu computador, Ninguém faço faz isso. minhas Ninguém coisas para faz isso. você analisar. Aí ele disse essa frase, ninguém faz isso. Aí eu disse, a gente só aprende se a gente fizer junto as coisas, então vamos embora fazer. E aí depois a gente foi contribuindo mais e mais, foi estudando junto. A gente eu sempre tive um grupinho, que era o Alice, que é de Manaus. A Lili, que está aqui, que é colombiana, de Medellín, né? Ou Medellín, como o pessoal fala, mas Medellín, como ela fala. E hoje é pós-doc da Universidade, acho que é Federal do Maranhão, da UFMA. Posso ter errado, mas ela está no Maranhão hoje. Maravilhosa, a gente sempre estudou muito. Então a gente se destacava um pouquinho porque a gente estava lá Verdade. estudando ferrenhamente, porque não é complicada a epidemiologia só para quem não tem base. A epidemiologia ela é complicada, ela tem muitos nuances, muitas coisas que a gente precisa perceber. E aí a gente realmente dava muito sangue. Foi a primeira vez na minha vida que eu só fazia uma única coisa, né? Na graduação, eu fazia estágio, fazia pesquisa. No doutorado, eu só estudava, como se só estudar fosse só
uma coisa só, né? Mas eu estava aí no Rio, sendo daqui de Pernambuco, só para estudar. Então eu tinha por obrigação na minha cabeça de estudar e assim, escutar de um colega de sala que percebeu que a gente se destacava, tem uma boa parte da bondade dele, mas é esforço, né? Foi um esforço muito grande sair daqui recém-casada, largar marido, pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito, consultório e ir-me embora estudar no Rio. Foi um desafio muito grande, mas muito recompensador. Eu sou uma profissional muito melhor por todo o aprendizado e por todas as amizades que eu tive, né, Nossa, em todo o processo. Não, continua, continua. E aí, e aí, na ENSP, como o Erdi disse, a gente passou por um processo muito idôneo, né? O Erdi até pôde conversar com o Nandanovski, que eu não conhecia, o meu orientador maravilhoso, né? Que foi um tiro no escuro Grande que ele deu me vascaíno. aceitando, um tiro no escuro que ele deu escolhendo ele, um vascaíno ferrenho, uma pessoa excelente, maravilhosa, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Muda a cabeça da gente. A gente vê a universidade que a gente tem no Nordeste, que os professores se esforçam muito, mas a gente não tem todas as condições que tem uma Fiocruz, né? E aí eu tinha que aproveitar essa oportunidade, deu certo. Eu tive a sorte de escolher bem de primeiro, de passei ali pela saúde pública, eu sabia que eu queria epidemiologia, que era um dos dois cursos melhores que tem no Brasil de epidemiologia, é Pelotas e a Fiocruz, é a ENSP. E a gente teve ainda a graça de encontrar boas pessoas no caminho, né? De encontrar esses amigos, essas pessoas, esses parceiros acadêmicos que continuam, né? E quero muito trazer o Erdi para cá, para quem Essa sabe, terra boa aí, ó. né? Vim morar aqui em Pernambuco. Tá Quase certo. consegui, quase consegui. Ah, A não, gente com começou a certeza. fazer os Pauliano, concursos. esse tema, né, que a gente fala sobre ética, plataforma Brasil, eu lembro que alguns questionamentos que você, né, fazia dentro da questão ética dos estudos publicados na área de medicina esportiva me deixavam inquietos, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui. É muito comum dentro do esporte a gente trabalhar com os dados secundários, né? Porque foram coletas, né? Foram coletas do clube, isso é uma coisa comum, e aí você pega aqueles dados e publica. Mas eu lembro que você comentava sobre a questão do conflito de interesse, né? Sobre essa publicação. E isso me gerou uma certa inquietação, né? Porque a grande verdade é que quem trabalha hoje no esporte de alto rendimento, eu estou falando especificamente de futebol, porque a gente trabalhou junto, mas o esporte ele tem dificuldade Uhum, de que profissionais que estão ali no dia a dia façam pesquisa, porque a rotina deles, o objetivo não é a pesquisa, o objetivo deles é a prática. E isso acaba sendo de grande responsabilidade das universidades, tanto que a gente tinha aí parceria, né, com o Simão da FRJ, né, com o Fabrício da UERJ, e os grupos de pesquisa, né, desses professores, dessas universidades, faziam as coletas periodicamente, né, para os projetos dos alunos de mestrado, doutorado. Na maioria das vezes é assim. Mas é difícil uma empresa, um clube, realizar isso de forma interna. uhum. E a gente começou a fazer isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de forma bem ampla, né, sobre essa questão da metodologia, porque o que a epidemiologia me ensinou é justamente isso, a questão da metodologia, né, dos tipos de estudos, dos melhores estudos, dos estudos que possuem tantas causalidades ou não. E isso, na prática, para a mudança de direcionamento, né, do gestor, assim como na área pública, mas na área privada, a nossa ali, a gente teve muitas mudanças em cima dos estudos que eram realizados. Perguntas que nós fazíamos, como, por exemplo, relação de incidência de lesão do joelho,
e mudanças na prática do treinamento eram mudadas ou até na avaliação em cima daqueles resultados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Pauliana, sobre essa questão metodológica dentro desses estudos, principalmente dentro da área esportiva, dentro da área da saúde, né, da sua experiência. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, uma grande questão toda vez que a gente ia pesquisar os dados do Vasco, que eu sempre perguntava, fazia sim, mas esses dados aí passaram pelo comitê de ética? Era a primeira pergunta. Ah, não, precisa? Precisa, né? Mesmo que aquele dado seja interno de um hospital, de um clube, de uma empresa, e que ele tenha sido utilizado por outro, a gente precisa saber se está liberado para aquele fim. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer envolvendo tanto o ser humano presencialmente, se eu quisesse fazer uma medida em todos os atletas de base sobre, sei lá, vamos para a minha área de odonto, que a gente até pensou em fazer esse estudo, que era para ver a previsão de que altura ele teria durante a vida adulta, até para escolher o tipo de posição, que isso interfere, a partir dos dentes, porque os dentes dão essa previsibilidade de altura, né? Isso é usado na ciência forense, né? Na parte que foi meu mestrado. Tinha até um colega de mestrado aqui na live que eu vi. Então, é possível que com os dentes a gente estime a altura de um indivíduo. E como os dentes surgem na boca, os dentes permanentes surgem na boca aos 6 anos, então a gente tinha como prever a altura do atleta de base para prever a altura com o uso de fórmulas, né? Algumas medições, algumas fórmulas. Isso também pode com outros ossos. Então, aí vamos dizer que por algum motivo a gente tinha o molde dos atletas. Eu quero dizer aluno por causa do hábito da universidade, dos atletas. E aí, então vamos fazer esse projeto. Sim, beleza. Mas está liberado a gente usar esses modelos desses atletas para a gente fazer isso? Vamos passar no comitê de ética. Vamos desenhar o estudo, né? Um estudo que vai ser feito com dados secundários, porque o modelo já estava pronto. A gente não ia ter interferência direta, mas a gente ia pegar informações daquele indivíduo. E tudo que é do indivíduo, a gente precisa proteger. Proteger a individualidade, proteger a dignidade, proteger suas características, porque ele podia ter alguma formação diferente, alguma ausência de dente que o incomode, alguma coisa que lhe traga algum desconforto. Então, a gente tem que ter essa preocupação ética quando a gente planejar um projeto, que é basicamente assim, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer uma intervenção no indivíduo? Sim, tem que passar pelo comitê de ética. Não, vou continuar perguntando para ver se ainda é necessário passar pelo comitê de ética. Eu vou pegar alguma informação do indivíduo? Sim. Ela já está coletada? Sim. Preciso passar no comitê de ética e perguntar quem coletou se eles autorizam a gente utilizar. E aí, esse é o primeiro passo. O segundo passo é dizer assim: o desenho que eu vou empregar para atingir aquele objetivo é o desenho correto? Porque uma grande dúvida, exatamente que a gente não aprende epidemiologia em todos os cursos, não só os de saúde, é assim, você identificar quais são as características do tipo de estudo que vão permitir a gente chegar àquela conclusão. Por exemplo, eu quero ver a incidência. Se eu quero ver a incidência, eu vou só pegar os casos novos. Todo mundo que tiver lesionado antes não me interessa. Opa, mas ele tem aquela lesão
do ligamento cruzado anterior. Não me interessa. A partir deste ano, eu quero saber quantas lesões de cruzado anterior vão acontecer. Então, eu tenho que pegar um desenho que seja assim. E aí pode ser uma coorte prospectiva. Ah, não, eu quero saber quantos casos ocorreram, né, de ligamento cruzado anterior no ano passado. Então, eu tenho a situação do atleta no início do ano, sem lesão, e eu tenho um registro dele durante o ano. Apesar de eu não estar acompanhando em tempo real, esse desenho é sim uma corte, porque ele tem um registro de que a pessoa não tinha aquele desfecho, que é um termo que a gente usa para botar tanto doença quanto um agravo, como uma lesão dessa, né, um evento de saúde. Então, eu tenho um registro que não havia lesão naquele momento do segmento, até o dia que eu disse, pronto, é esse período aqui que eu vou analisar. Então, por eu ter esse registro, ele é uma corte histórica, uma corte retrospectiva. E aí, a corte e o caso controle são dois desenhos que têm tempo envolvido. E aí eu posso estar vendo incidência melhor do que outros desfechos. Já quando eu quero ver a prevalência, é como se eu estivesse fazendo uma foto. É estático. Mesmo que eu tenha várias prevalências, é estático. Eu digo a prevalência naquele momento, a prevalência daqui a um ano. Então, assim, é um estático. Então, não pede uma corte. Pede um estudo transversal que vá lá, num determinado momento, você colhe exposição e desfecho ao mesmo tempo. E aí, a epidemiologia ela dá essa noção melhor. E aí tem outros, tem estudos ecológicos, quando me interessa a quantidade, o dado individual, mas me interessa o dado do grupo. E aí dentro do ecológico tem um mundo de possibilidades de estudos, né, que eu gosto muito de trabalhar, que são as séries temporais, análises espaciais, algumas análises que agrupam as duas questões. E deixa eu ver o que mais. Ainda tem os experimentais, que a gente pode bastante trabalhar isso, principalmente Teve um estudo que a gente trabalhou, né, experimental, que era exatamente ver o tempo de recuperação. Acho que esse a gente não conseguiu terminar, foi bem no finalzinho da nossa saída Exatamente. Não, e conjunta quando você do fala desses Vasco. tipos, eu estou aqui até escrevendo, já estou até anotando, a gente teve justamente esses desenhos no dia a dia. Por exemplo, uma coisa que até a gente fez um resumo para aquele congresso lá da FMARC, da FIFA, mostrando uma proposta de coleta, né, tanto de prevalência quanto de incidência dentro do futebol, principalmente para os clubes de menor expressão. Porque o grande ponto é, quando você vai atuar diretamente dentro do esporte, você precisa entender o que está acontecendo, verificar as situações. E a primeira, e aí que eu aprendi, né, na questão da epidemiologia, é verificar a prevalência do mês, mas principalmente a taxa de incidência de acordo com o esporte. E aí a exposição pela literatura, a cada 1.000 horas, né, o atleta tende a ter uma quantidade de lesão. Isso tem um perfil para cada esporte. É óbvio que o boxe, o futebol americano, os esportes de contato, eles possuem incidências maiores do que outros esportes. Mas o que a gente via? Né? O que a gente via? A gente via as categorias com incidências diferentes e também observava a quantidade de exposição aumentada pelos jogos, porque o jogo e o treino é a exposição, né? Impactava diretamente também na taxa de incidência. Então, não tem como você iniciar qualquer planejamento sem ter as informações referentes à sua equipe, principalmente epidemiológicas, né? Então, acho que esse foi o grande ponto, verificar, né, as possíveis causalidades. Aí, o que gerava mais lesão naquela equipe? A gente coletava as informações, o treinamento mais intenso, porque se o atleta sai para treinar, tem a exposição, ele tem um risco,
Então a gente verificava muita questão do risco, né? E era o treinamento mais intenso, mas com menos tempo, gerava maior risco de um treinamento mais leve, só que mais extenso. E isso era uma coisa bem Nossa, legal que a gente pegou. Ou seja, o atleta de base, ele tinha que trabalhar mais leve, ser mais constante do que a intensidade, para gerar menos lesões e dar ele mais tempo de jogo. Eu lembro que que foi essa a exatamente. conclusão que nós E chegamos. fora, né, os outros achados, né? Porque você tem aí uma questão da própria competição, então a questão do trabalho preventivo, a importância do trabalho Uhum. preventivo antes do treinamento, diminuir assim a taxa de incidência, comparando com os anos anteriores, que tinham a mesma exposição. Aí a gente fazia diversas associações, né, Pauliano? E tudo isso com uma grande dificuldade de, às vezes, publicação, por quê? Porque as pesquisas internas auxiliavam nas decisões internas. Mas para levar isso para o externo, há uma grande necessidade de uma organização ética dentro, né, de uma boa metodologia para uma publicação em alto nível, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né, Pauliano? Foi, aí é que a gente chegava. Depois que a gente traçava a metodologia, a gente ia discutir as questões éticas. E aí, discutir as questões éticas envolve na gente perceber, nas nossas intervenções, onde é que a gente vai precisar ter cuidado para manter todos aqueles quesitos que eu falei, dignidade, integridade, não gerar desconforto nos participantes, né, de qualquer tipo. E aí a gente tem que planejar. E aí, quando você planeja, você vê assim, onde eu vou pegar no paciente? O que é que a gente vai fazer? A gente vai medir, a gente vai pesar. Peso, principalmente, é uma coisa muito sensível, até psicologicamente. Então, a gente tem que escolher um local adequado para fazer isso. Não pode fazer no meio do campo. Não pode fazer numa recepção lotada. Não pode fazer a gente em qualquer lugar, né, no meio do clube. A gente tinha que, sei lá, que separar uma sala, ter uma equipe mínima, bem treinada, para fazer as medições. E isso tudo tem que estar escrito no projeto. Você tem que dizer, vamos fazer tal estratégia, e essa estratégia gera esse risco, gera esse benefício, porque vai dar alguma informação importante para a gente evitar lesão. Mas o que é que eu vou fazer para que esse risco que eu elenquei, se é medir uma pessoa o peso, como é que eu vou reduzir aquele pretenso É. dano ao participante? Então, eu tenho que dizer minha estratégia. Vou pesar ele numa sala fechada, apenas com 2 membros da equipe, né, da coleta, vestido de tal forma, que isso é importante, a gente dizer como a pessoa vai estar se apresentando, se vai ser de calça jeans, se vai ser de sunga ou de short ou de camisa, tem que dizer. Se o paciente se sentir desconfortável, qual é a rede de apoio que eu vou dar para ele? O desconforto é físico, vamos interromper o exame na hora, né? E buscar que ele se sinta confortável. É um desconforto psicológico? Qual vai ser a equipe? Qual vai ser o profissional que vai estar lá disponível a ele para atender? Porque ele pode se sentir desconfortável de estar de short ou de sunga para fazer um exame. E aí eu estou falando mais short e sunga porque era a realidade da gente no Vasco, né? É, a gente tem que permear, elencar todos os possíveis eventos que tragam algum prejuízo. Ah, vamos fazer uma manipulação de vértebra, né? Vou lá fazer uma manipulação. Pode dar alguma coisa errado? Pode, mas é inerente à técnica, não interessa. Quando se faz a manipulação de vértebra, pode acontecer este procedimento. Primeiramente, o profissional que vai
fazer essa aplicação para ser um profissional treinado com tantos anos. Caso ocorra um dano que ele não possa resolver imediatamente, a gente tem uma equipe que vai levar ele para tal hospital, que vai dar tal Caraca. tratamento. A gente tem que prever isso. Em tratamento odontológico, eu vou fazer uma cirurgia, né, de terceiro molar. É a cirurgia mais complexa. E aí eu tenho que dizer quais riscos ele está inerente. Eu não posso simplesmente dizer o risco daquele paciente são os riscos que estão expressos pela técnica. Não, eu tenho que, na pesquisa, especificar. É um risco de parestesia, né? Se você pegar um canal mandibular, você simplesmente pode dar uma dormência na face. Esse é um risco possível. Acontece talvez em 1%, vamos dizer isso. Acho que é muito menos de 1% das cirurgias de terceiro molar complexas. Tem as básicas que nunca acontecem. O risco de você tomar anestesia e ter uma reação alérgica. A gente tem que relatar e dizer o que é que o profissional vai fazer para Entendi. resolver aquilo ali. Isso é o básico. Você anota o procedimento que você vai fazer e você, junto o procedimento, você diz, esse procedimento pode acontecer isso, isso, isso. Você vai como se você fosse, para escrever um projeto, você vai como se você fosse a pessoa mais pessimista do mundo. Mesmo que eu faça tudo certo, o que é que pode dar de errado? E escreve lá. E escreve também o que é que você vai fazer para a coisa não dar errado. Ou se der errado, como você vai resolver. Isso é um item que tem que estar no seu projeto, chamado riscos, medidas protetivas e benefícios. Na plataforma Brasil, aparece só riscos e benefícios. Mas se você não elencar o que é que você vai fazer para proteger aquele indivíduo, seu projeto volta, é reprovado. Ou não aprovado, gerando pendência. Então, você tem que fazer isso muito claramente, muito especificamente. Outra coisa, muita gente pensa que a pesquisa de opinião, que a pesquisa com entrevista, né, não precisaria desse cuidado, porque é só a pessoa interromper, né? Ah, eu estou fazendo entrevista, eu me sinto desconfortável, e aí eu não vou parar a entrevista. Primeiro que a qualquer momento que o participante quiser sair da pesquisa, é um direito dele. Ele não pode ser é, é, nem questionado sobre o motivo que ele precisa, que ele quer interromper, certo? Mas assim, é importante que a gente entenda que numa entrevista tem vários elementos que a gente precisa avaliar. Qual é o assunto que eu estou tratando? É um assunto que a gente conversa aqui abertamente, é um assunto que tem um caráter mais pessoal, é um assunto que possa gerar um constrangimento. Então, não basta eu apenas dizer que ele vai interromper a entrevista. Eu tenho que dizer todos os cuidados que eu vou ter até no momento da entrevista. Eu vou fazer a entrevista em público, vai ter outras pessoas no local, vai, por exemplo, se for uma pesquisa em adolescentes, pais vão estar presentes. Eu tenho que relatar tudo isso. Sala silenciosa, apenas com membros da equipe, né? E se mesmo assim a pessoa se sentir desconfortável e quiser um atendimento profissional, tem que relatar onde, como, de que forma será feito esse processo. Outra questão que a gente deve observar é ler pelo menos uma vez a resolução 466, que é mais importante quando a gente está construindo um projeto de pesquisa. Essa é a principal. E depois, à medida que a gente for fazer uma pesquisa que tem um caráter um pouco diferente, a gente pega se preocupar em saber se existem outras normas que a gente precisa saber. Tem a 510, que é que fala sobre dados públicos, pesquisa de opinião, que até libera a gente de pegar a apreciação do comitê de ética, que quando a gente tem o dado não identificado e distribuído de forma pública. São aqueles dados, por exemplo, do SIM, do SINASC, do SINAM.
Mas, por exemplo, se eu pegar um dado da prefeitura, de dentro de uma prefeitura, de dentro da Secretaria do Estado, que tem lá o nome do indivíduo, já não é um dado anonimizado, a gente precisa pedir a liberação do Comitê de Ética, apresentar carta de anuência, projeto para a prefeitura, o Estado, ou secretaria estadual, ou outra secretaria, e receberam a carta de anuência dele e encaminhar para o Comitê de Ética. No caso de um clube, Aguardar poderia a ser a mesma liberação. coisa? É, você simplesmente, eu tenho, foi uma coisa que a gente fez muito com o Comitê de Ética da UFRJ. A gente pedia autorização do Vasco para acessar os registros dele. Foi assim que a gente resolveu o problema da liberação do Comitê de Ética, com os dados que a gente tinha. A gente ia lá, a gente teve que apresentar o projeto, né? Era um projeto bem básico, bem direto, dizendo o que é que a gente ia fazer com aquela informação. E aí teve a liberação, a gente teve a carta de anuência do Vasco para fazer a pesquisa e encaminhou o projeto mais detalhado para o Comitê de Excelente. Ética da UFRJ. Foi assim que E a é gente liberou interessante, os nossos Pauliana, nesses estudos. projetos, eles serem formatos que a gente chama guarda-chuva. O que você acha sobre essa relação? É interessante, não é interessante? É muito interessante, porque, veja, um projeto ele vai gerando várias percepções, né? A gente simplesmente planeja uma coisa e a gente vai se deparando com outras. O do Vasco era clássico, né? A gente podia simplesmente pedir autorização para ver todos os registros, né? E aí a gente identificar uma lesão que está sendo mais recorrente do que o que a gente achava que era clássico, a lesão do cruzado anterior. A gente tivesse vendo uma lesão na mão. E aí, se eu simplesmente fixo o meu projeto em dizer que eu estou fazendo um perfil das lesões, um estudo sobre as lesões de cruzada anterior, eu não posso relatar aquela outra lesão. Eu tenho que fazer um outro projeto. E se eu faço um projeto bem amplo, e eu simplesmente começo, opa, meu objetivo principal é determinar a principal causa, lesão de ligamento cruzado anterior. Mas aí eu vejo uma outra lesão que está ali muito forte também, no pé, na mão. Então eu não preciso de outra liberação. Ele já faz parte do escopo do grande projeto. E eu simplesmente vou lá e tiro outro recorte. E aí facilita muito. A gente não está tendo que passar toda vez que a gente se depara com uma ideia inovadora, pedindo outro projeto. Agora, o que é que pode acontecer? Eu simplesmente tinha pensado numa abordagem, vamos dizer, pensado em só fazer um tipo de teste, e aí, quando eu me deparei com o resultado, eu posso fazer outros dois tipos de testes estatísticos que vão me dar outras conclusões. Por exemplo, a gente tinha pensado em fazer só o perfil e aí percebeu que a gente podia fazer uma série histórica com aquele dado restrito. Aí eu vou simplesmente lá, mando uma ementa do meu projeto, mando um complemento, dizendo que Ah, entendi. acrescentando aquele objetivo, acrescentando aquela parte de metodologia específica, né? E ampliando o tempo do projeto que a gente tinha pensado inicialmente. A gente tinha pensado para 5 anos, e aí, quando a gente foi trabalhando, a gente identificou que a gente podia ter mais 2 anos de avaliação e achar mais informação importante. E aí a gente faz essa modificação. Na minha cabeça, é muito mais importante a gente pensar projetos grandes e ir fazendo emendas mediante o que você foi encontrando, do que a gente fazer projetos diretos, né? Eu acho que é mais prático de você receber autorização, é mais demorado, mas tudo que é mais demorado é mais pensado, é mais planejado, é mais estruturado, é melhor estruturado, e aí
é o que eu recomendo, é o que eu sempre tento fazer. Eu tenho um projeto grande e eu saio tirando pequenos pedacinhos desse projeto para poder ter trabalhos tanto de iniciação científica. No caso de medicina, a gente não tem trabalho de conclusão de curso, né? Mas sempre iniciação científica e trabalhos de congresso e artigos avulso, eu tiro de projetos Entendi. grandes. Então, eu Entendi. recomendo. É um esforço grande inicial, mas depois geram mais Não, e resultados, eu mais lembro fácil. que eu tive um amigo da FRJ que ele incluiu 10 solicitações lá, 10 projetos no site lá da Plataforma Brasil, quase 10. Eu lembro que ele colocava um e falava assim, não, agora vai ser aprovado porque eu sei como funciona, era reprovado. Aí colocava ele só usando lá o projeto nosso. E aí, por que era reprovado? Porque sempre faltava alguma coisa e eu verificava justamente essa fragilidade na minha área com relação às questões éticas, né? E aí eu lembro que quando a Pauliana falava de incluir o projeto, era uma inclusão aprovado direto, não tinha problema, não tinha estresse, né? Então, assim, a gente percebe uma grande dificuldade do acadêmico. Na verdade, o pessoal que faz hoje graduação, a maioria das universidades, no trabalho de conclusão de curso, não exigem, né, a inclusão dos estudos dos alunos na plataforma Brasil, por uma questão até de estrutura, né? Imagina, você tendo 50 alunos em uma sala com aquela disciplina de 6 meses, né? O tempo fica inviável. Então, a gente tem aí poucos alunos de graduação que conseguem, de fato, incluir os seus projetos. Agora, no mestrado e doutorado, isso é uma coisa, comum, né? Até porque ele precisa produzir esse estudo científico. E a maioria das revistas hoje solicitam, né, Pauliana, o número, né, de protocolo do Comitê de Ética. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da graduação, ao seu ver, né? É importante o aluno começar a se familiarizar com a Plataforma Brasil ou colocar aquele texto lá básico, né, que a gente encontra lá em Eticidade da Pesquisa. Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Minha realidade é que aqui para a gente fazer um projeto de pesquisa, seja iniciação, seja para TCC, a gente precisa, né? Eu me familiarizei. A minha experiência é desde a graduação, eu fui lá, minha orientadora era muito criteriosa nisso, era muito criteriosa nisso, no ponto da gente estar, né, dentro de todos os procedimentos éticos. Mas foi uma estratégia bem difícil, porque meu projeto de TCC, por exemplo, a gente mandou 2 anos antes e a gente teve a liberação com quase um ano. Então, assim, a experiência de baterem na gente para a gente corrigir deu resultado hoje que a gente Entendi. libera mais facilmente. Acho que tem algum aluno aí para mim que levou umas 2 sessões, mas geralmente a gente consegue ou na primeira ou na segunda, Então, a gente está você conseguindo começou a seu TCC liberação. um ano antes, é isso? Eu comecei meu E aí TCC no sexto período, submeteu são 10 e em algum. Fiz o projeto, submeteu, voltou. Aí fiz a alteração, submeti, voltou. Fiz a alteração, submeti, um documento perdeu a validade, porque folha de rosto perde a validade, látis perde a validade. Você tem que estar com. Você tem que estar dentro de um prazo. Por exemplo, eu vou submeter o projeto hoje. Então, eu tenho que olhar meu látis e ver se ele foi atualizado dentro dos 90 dias, dos últimos 90 dias. Se ele tiver com 91 dias, é direito do parecerista dizer que aquele látis Nossa, ali está desatualizado. Vai depender do comitê de ética, mas a norma diz que você só recebe aprovação
se o Lattes estiver atualizado dentro dos 90 dias. Cada comitê de ética tem o direito de dizer de quando ele vai começar a contar. É da primeira submissão ou da avaliação. Mas aconteceu muito. O Lattes não estava atualizado. Por isso que eu encho tanto o saco dos meus alunos. Fez alguma coisa? Vai lá, mexe no Lattes, bota aquilo ali. Se você juntar 10 documentos, vai dar muito mais trabalho. Se você acabou de sair de um congresso, pegou sua declaraçãozinha e bota lá, fica mais fácil. E aí seu Nossa, Lattes Pauliano, nunca vai estar o desatualizado. que eu peço para os Folha de alunos fazerem voto. Lattes, mas o que eu peço, primeiro período, falo, você é acadêmico, você hoje não é curso técnico, você está dentro de uma academia, de uma universidade, você é acadêmico. Você tem que ter o seu currículo Lattes. Aí eu levo todo mundo para a sala de informática e ensino lá a fazer o Lattes. Alguns não conseguem, né? Porque fica faltando aquela coisa de foto, às vezes dá problema no CPF e tal. Mas muitos conseguem fazer. Agora, aquele aluno que às vezes a gente encontra no quarto, no oitavo período, você fala sobre o Lattes, eles não têm ideia. Então, assim, tinha que ser realmente regra. O aluno de graduação, eu sei que o aluno de medicina é um pouco diferente, porque é ensino integral, né? Ele estuda o dia inteiro. Os meus alunos, eles estudam de É. manhã, trabalham à tarde, trabalham à noite, então tem uma outra pegada. Mas, assim, é importante você estar falando isso, porque o currículo Lattes, ele é fundamental para qualquer aluno, qualquer acadêmico, né? Faça o quanto antes, né? A gente, na verdade, eu e você, a gente só é doutor por causa do nosso Lattes. Porque era lá, Lattes com tais e tais informações. Todos os registros, toda a pontuação que a gente levou para a gente ser selecionado no doutorado Exatamente. veio do Lattes. Veio do Lattes. Então, assim, é, principalmente para o teu aluno que ainda trabalha à noite e tal, eu acho que é bastante importante criar essa rotina de fiz alguma coisa que precisa estar lá contando no Lattes, botar. Porque aí não acumula, é rápido, né? Ah, fui para um congresso, apresentei um trabalho. 15 minutos você fez, você ajeitou. Fiz um curso, terminei, peguei o certificado. Então é mais rápido. Se você, ao invés de deixar acumular um ano de certificado, você simplesmente for lá e fazer a Exatamente. alteração do Lattes. Eu sempre peço, eu encho o saco, eu posso trazer aqui professores que trabalham comigo. Tem uma professora que diz que eu salvei o Lattes dela, porque eu sentei com ela e disse assim: isso aqui está errado, vamos botar isso aqui aqui, isso aqui aqui, isso aqui aqui, isso aqui aqui. Durante a seleção do doutorado dela, e ela hoje está no doutorado. Mas, assim, é difícil, não é fácil. Ainda hoje eu me pergunto onde é que eu vou botar isso. Mas aí tem cursos disso. A gente pode fazer outros momentos falando sobre o Lattes. Gosto muito de falar isso. Acho que meus alunos até pensam que eu sou testemunha do Lattes, né? Até minha licença maternidade, ela foi parar no Lattes, porque, assim, hoje é um direito nosso colocar lá o tempo que a gente dedicou à maternidade, porque explica, às vezes, os gaps que a gente tem na vida acadêmica dele, que é um tempo que a gente se destina a gerar outra coisa que não artigos e trabalhos, gerar saúdes. Então, assim, é bastante importante a gente ter Rotina. essa rotina de tá atualizando o Lattes, tá atualizando com as coisas que você está fazendo, se você quer ter oportunidade. Porque hoje o mundo das oportunidades vai Nossa. aparecer para aquelas pessoas que estão lá cultivando a sua vida produtiva, né? Porque você pode não resolver estar na academia, mas aí você fez cursos interessantes que estão formando o teu currículo. Onde é que você vai expor isso? O currículo hoje é o mais sintético possível. Já o currículo Lattes, ele não é sintético. Quanto mais informação você quiser botar, mais espaço você tem para preencher, que geralmente a gente nem utiliza. Mas aí pode demonstrar, pode dar a oportunidade de você ir para outros lugares e para outros espaços, né? Ver outras coisas.
para mim, foi o meu Lattes que me selecionou. Tanto que quando eu cheguei no Rio, a primeira pergunta que fizeram, você é aquela menina que fez isso? O único canto que tinha essa informação era no Lattes. Eu até comentei com o Erdi, que eu disse, o pessoal olha isso, aí ele fez, olha, eu disse, sério, não sabia que o Não, povo olhava o olha, Lattes do eu tenho coleguinha, dois não, achava que eu exemplos. O era a única doida. primeiro é que eu passava muito para os meus alunos o seguinte: primeiro dia de aula, você já precisa entrar. Meu professor, você tem o nome do professor. Entra no Lattes do professor, já fica sabendo toda qual é a linha dele, tudo que ele fez e vai para a aula. Primeiro ponto, você tem que saber quem é o seu professor, entra no Lattes dele. E eu lembro de um exemplo do Simão, isso foi em 2018, eu tava, 2018, eu saí do clube, eu entrei na Estácio, saí do Vasco, entrei na Estácio. E o Simão continuou lá na base. Eu lembro que entrou um vice-presidente na época, doutor Celso, não lembro, doutor Celso. E ele tinha, muitos anos atrás, tinha dado aula em faculdade e tal. E aí o Simão, numa reunião lá com o pessoal do departamento médico, o Simão chegou para ele e falou, inclusive, doutor, eu vi o seu Lattes. Ele vice-presidente. E aí o vice-presidente respondeu, eu também vi o seu. Então, assim, a chance de você ter um superior, né, alguém na chefia, né, que se preocupe com as questões acadêmicas é muito grande. Ele vai colocar o seu nome e vai procurar, né, quem é aquele profissional no meio acadêmico. E aí, quando você tem essa fala, me remete nos estudos que foram produzidos, que a maioria dos estudos que solicitam, né, protocolo lá do Comitê de Ética, né, o número, são revistas mais rigorosas, né? Você vai ter que realizar um estudo um pouco mais com certo rigor metodológico. Só que quando esse artigo vai para o seu Lattes, às vezes ele tem lá um JCR, às vezes ele tem um fator de impacto melhor, né? Ele está numa base de dados melhor. E isso promove quem? Promove o autor, promove o profissional. Foi isso que aconteceu com o estudo que a gente publicou com o Pedro, que era que está no Flamengo, né, na fisiologia do Flamengo, onde a gente avaliou os dados epidemiológicos com a termografia. E aí a gente viu que os atletas que realizavam um treinamento de força após a temperatura mais alta, visando um trabalho preventivo, tinham uma diminuição da taxa de incidência de lesão. Estudo simples, só coletou as informações, fez o gráfico, publicou numa revista chamada Sports, que solicita, né, o Comitê de Ética, a gente já tinha lá o protocolo, e isso proporcionou o que para ele? Proporcionou a entrada no futebol, porque ele não estava na época do Flamengo. Os profissionais do Real Madrid, os médicos, tal, entraram em contato com ele, pedindo para que ele fosse lá no Real Madrid dar uma palestra, porque não se tinha estudos na época falando sobre termografia, prevenção de lesão e etc. Então, olha a importância de você ter o seu Lattes e ter o seu Lattes preenchido com a sua produção que é feita dentro da sua carreira, né, Pauliana? Exatamente. Eu lembro também daquele caso do Grego que entrou como parceiro do nosso estudo no Exatamente. Motricidade, que foi exatamente, fez um comentário interessante num trabalho, o Erdi foi lá, abordou, chamou ele foi olhar o lápis do Erdi, como o Erdi tinha trabalhado com isso, aí ele aceitou participar, fez uns ensaios bem interessantes, botou uns 2 trabalhos dele lá à disposição para a gente analisar, a gente analisou. Pronto, eu estou entendendo que ele quer isso aqui. Aí fiz a estatística, gerei Não, lá, quando a gente jogou você tá para falando do ele. Cara, israelita, do Zivir Divir. Não, o grego eu foi achava que outro que era participou do nosso grego. estudo, que inclusive foi o que participou desse estudo. Olha que coisa Foi. incrível. O isocinético, que é um equipamento muito conhecido no país, né, no esporte de alto rendimento, você tem uma referência no mundo chamado Zevir Divir. Ele tem um livro que na época da minha graduação eu comprei e olhava aquela Bíblia assim e falava, cara, esse cara é um deus. Entrei em contato com ele, ainda na graduação, foi quando ele me fez algumas perguntas, tal, mas o meu sonho era publicar na revista dele, que era uma revista, pô, como é que é um dia, quem sabe um dia. E aí a gente mandou o trabalho para ele, para o Zevir Divir, né? E o grego auxiliou a gente nos dados, porque a complexidade, ele não estava entendendo, a Pauliana rapidamente olhou aquilo e falou, é assim, 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 assim.
porque em termos de estatística, a Paulina é fora da curva, é outro mundo. Isso aí é papo para outro bate-papo, né, Paulina? Mas aí, Eu gosta um gosto um pouquinho. Não, pouquinho, tá eu mais os gosto um pouquinho de programas, porque, ó, estatística. eu fui conhecer o R na Fiocruz. Só que o futebol já usa o R, usa Também. o Power BI, usa os programas para gerar as associações entre as variáveis. Então, olha a importância hoje de você estar vinculado ao mundo acadêmico, conhecendo certos programas, para usar na sua prática, no seu dia a dia. Aqui na Epicar, por exemplo, né, agora a preocupação é justamente fazer essas associações usando esses programas, né, tecnológicos. E na Fiocruz era uma coisa extremamente comum também, só que a relação da Pauliana era visando políticas públicas, né? Os estudos que a Pauliana desenvolve e desenvolvia para o governador, prefeito, tomar lá a decisão, secretário, tomar a decisão, né, Pauliana? Exatamente, para a gente usar como para evidenciar onde está o problema. E aí a gente poder intervir e ser mais eficaz no tipo de investimento. Essa é a ideia do meu projeto, mas a gente pode Exatamente. aplicar isso em tudo. A gente pode simplesmente analisar a partir da estatística como a gente vai fazer um trabalho melhor, vai fazer uma recuperação de atleta melhor, vai fazer um tratamento melhor. E aí a gente pode simplesmente facilitar a nossa vida profissional, seja ela em que área for. Você, na verdade, é você ir acumulando conhecimentos, né? Você ser uma esponjinha de pequenos conhecimentos e aí você poder facilitar a sua vida Nossa. profissional. A gente faz tanta coisa todo dia e a gente simplesmente pode ir lá e facilitar. Peraí, o quanto eu aprender sobre ética na pesquisa científica pode ajudar no meu trabalho? Opa, a gente está fazendo uma coisa aqui, a gente está coletando um dado dos atletas e a gente não está nem perguntando a eles se a gente pode usar, se eles autorizam a gente usar aquilo ali. Então, vai ser um dado que vai ficar morto. Eu não posso estar reavaliando aquilo ali e olhando sobre outras óticas. Já se eu pergunto, olha, a gente está fazendo essa avaliação aqui, mas pode gerar um trabalho científico bem interessante. Podemos utilizar o seu dado? Ah, pode, legal. Ah, por quê? Porque isso é importante. Aí você explica. Tem um termo que a gente tem que criar para explicar isso, um termo chamado termo de consentimento livre e esclarecido, que você tem que apresentar o formato dele, e ele tem que ter o nome da pesquisa que você está utilizando, e aí, se você vai fazer pesquisas bem específicas, você vai ter que fazer vários trabalhos. Se você faz um projeto mãe, você vai lá e põe um título mais genérico, né? E você vai utilizar esses seus dados nos bracinhos do projeto mãe. Mas aí, lógico, eu tenho que dizer qual é o objetivo geral daquela pesquisa. Eu tenho que dizer quais são os riscos dentro desse termo de consentimento livre e esclarecido. É esclarecido que ele exatamente traz a série de informações das pesquisas. E aí, esse indivíduo, esse participante, munido dessas informações, ele vai lá e consente de ter suas medições, suas intervenções relatadas de forma científica. E isso deve ser um procedimento de uma empresa ética. Se a empresa ela vai fazer um banco de dados de seus exames, de suas fotografias, ela precisa pedir autorização para que aqueles clientes que vão virar participantes de um estudo deixem os seus dados serem utilizados. Por isso, toda vez que a gente vai se inscrever no site, está lá aquela autorizaçãozinha para pedir para utilizar seus dados, né, informados no formulário para pesquisas. É também para fazer esse banco de dados, ver qual o perfil do cliente, qual a localidade que ele está, que mais está sendo acessado aquele site. É exatamente, a gente pode utilizar o procedimento na pesquisa para ter uma vida mais ética. Uma coisa, por exemplo, que a gente devia se atentar mais, principalmente meus alunos de medicina,
ter muito cuidado quando a gente relata práticas profissionais principalmente da internet, né? Você tem que ter um cuidado maior, porque você tem que fazer de uma forma que não se identifique o paciente. Ou, por exemplo, quero tirar uma foto, profissional da educação física, quero tirar uma foto com o meu cliente. Você tem que pedir autorização a ele para postar no seu Instagram, né? Provavelmente ele tem que ser marcado, porque ali prova que ele Olha, consentiu, né, aquela foto ser divulgada. Um médico fazer isso tem que ter muito cuidado, porque, principalmente questões de saúde. No caso do educador físico, questões de estética. Às vezes a pessoa está no processo de transformação da sua vida, onde você está sedentário e está mudando. Então, às vezes, não está o que esteticamente se convenciona como sendo o mais bonito, né? Às vezes está com o braço um pouco mais flácido, e aí o cliente não gosta, né? O cliente pensando no personal trainer que está lá divulgando. E aí você não pede autorização, bota lá e ele lhe processa. Se você tivesse o cuidado ético de pedir autorização para postar a foto, você não incorreria nesse risco de ser processado. E aquele cliente, né, depois lhe reaver um pouco do investimento dele, sensacional. né? Então, assim, a ética permeia tudo. A ética é quando eu vou lá e posto uma foto do meu filho com outra criança sem autorização da mãe no Instagram, né? Eu posso querer que meu filho seja exposto e não me incomodar. E outra mãe pode não ter esse mesmo critério, pode querer que o filho tenha a vida preservada, né? Por uma série de questões. É também importante que escolas não postem fotos dos seus alunos sem pedir autorização. Até porque a escola é um local físico onde qualquer pessoa pode ir lá, né? E hoje, nesse mundo tão tenso, a gente simplesmente, quando a gente expõe a vida para a internet, a gente está disponível para tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter alguns cuidados com ética, que não é só no mundo acadêmico. Esses cuidados, eles têm que ser durante a vida. Você tem que fazer coisas para ter uma vida Perfeito. ética, uma vida com mais Nossa, ó, cuidado, eu vou te falar uma principalmente coisa, profissional. Pauliana. A nossa live já tinha que ter terminado, né? Porque combinado aí foram 60 minutos. Mas eu aprendo tanto com você. Se deixar aqui, eu vou ficar até meia-noite só para te escutar, porque você falando é o nível absurdo de conhecimento. É surreal. Eu adoraria poder, né? Mas tem um indivíduozinho ali Exatamente. que ele tem uma Não, hora por que isso ele que eu pede vou fazer aqui as mamãe. considerações finais, tá? Para a gente poder fechar a nossa live. Antes de mais nada, vou te pedir para você falar uma palavra passe. Que todas as lives, a gente tem colocado uma palavra passe. A gente coloca aqui a live ao vivo, né, nas quintas-feiras, e disponibiliza um link não listado no Telegram para quem depois não tiver conseguido assistir hoje, assiste depois. Mas está lá só o link no Instagram para o pessoal que está acompanhando mais a gente aqui na live. Então, eu queria que você falasse uma palavra passe aqui para a gente. Qualquer palavra. Qual é a palavra, Poliana? Ética. Perfeito. Ética. Linkzinho está na bio. Só colocar lá no formulário, tá? Para o final a gente dar o certificado para quem está acompanhando a gente nessas lives. Poliana, você falou aí do TCC. Eu escutei hoje um ator aí muito famoso aí no meio da área da educação física e tal. Ele fez um TCC sobre nadadores negros, né? A importância de você ter um nadador negro, e na época ninguém falava sobre isso, e ele deu uma palestra muito importante sobre esse TCC que mudou a vida dele. Então, assim, como o TCC ele pode ser importante na formação, né, dos novos acadêmicos, novos profissionais, mas eu queria que você falasse aqui para a gente fechar a nossa conversa hoje, qual é a maior dificuldade que o acadêmico tem de incluir, colocar o seu projeto dentro da plataforma Brasil? Qual é o erro comum? O que ele deve fazer para errar menos e conseguir essa conquista do número de protocolo?
Eu acho que o acadêmico, ele erra em tentar ser protagonista inicialmente, né? Geralmente todo mundo, eu quero fazer um projeto, então eu vou lá submeter na plataforma Brasil. O ideal seria que a gente retrocedesse um passo. Eu vou fazer o projeto, eu vou construir o projeto, não há nenhum problema com isso um acadêmico fazer. Mas para submeter, eu vou junto do meu orientador pedir para ele submeter comigo. Porque são essas nuances que o orientador, por já ter passado graduação, especialização, ou residência, mestrado, doutorado, ele já percebe. Então, ele vai saber quais itens tem que estar no projeto, né? Onde eu tenho que ser mais cuidadoso no relato, quais são os documentos, qual comitê de ética eu submeto. Não é assim, aleatório. Existe uma regra. Geralmente é o que está ligado à sua universidade, ou o grupo pesquisa do orientador, que o aluno deve fazer parte também. Então, assim, inicialmente querer fazer tudo sozinho. Esse é o principal erro. Para ele ter mais sucesso, a orientação de um profissional que já passou por essas etapas é primordial. Lógico, há professores que ainda hoje podem ter alguma dificuldade, mas sempre é procurar alguém que tenha mais experiência que você, né? Quando você vai fazer um exercício a primeira vez, eu vou procurar uma pessoa que já faça aquele exercício. Porque é que quando eu vou submeter o projeto para a Plataforma Brasil, por que é que eu não vou pedir ajuda de uma pessoa mais experiente? Acho que esse é o passo primordial e o primeiro passo que deve ser feito por um acadêmico. Depois de você ver uma vez, é interessante que você continue exercitando. Então, no próximo projeto que você for fazer, é interessante que você diz, professor, já fiz com o senhor uma vez. Posso ser assistente da pesquisa? Nunca o pesquisador principal no início, principalmente na graduação. Até porque um projeto ele pode gerar algum dano não assim não desejado e imprevisto e um profissional responsável é que deve arcar com esse dano. Com o cuidado que se tem, esses danos são minimizados ao participante, e isso quase nunca ocorre se ocorrer. Mas a gente tem que ter esse cuidado de na graduação, o aluno ele tem que participar do projeto, da construção, ele tem que auxiliar no preenchimento da plataforma, mas ele nunca deve fazer tudo sozinho. No máximo, ser assistente de pesquisa. E aí, nas outras etapas, ele vai criando protagonismo até ele poder se submeter tranquilamente e muito facilmente às regras. E a terceira coisa que tem que fazer é ler as normas. Quero fazer uma pesquisa em ambiente virtual, tem norma específica para isso. Quero fazer um relato de caso, tem norma específica para isso. Quero fazer um estudo, leia uma norma geral, resolução 466. Quero fazer um estudo com banco de dados secundários públicos, leiam a 510. Mas é público, não é disponível publicamente, é um dado secundário oficial, mas não disponível publicamente. Leia 510. Assim, lê a norma, perguntar, né, ao professor e dar um passo atrás, pedir ajuda de alguém mais experiente que você para a submissão no comitê de ética. Acho que Sensacional. basicamente é isso. Nossa, consultoria aqui, totalmente grátis. Olha, não tem como te agradecer de ter disponibilizado esse seu tempo e esse teu conhecimento aqui para a gente. Paulino, muito obrigado. Vou deixar agora para você fazer as considerações finais, mas já queria agradecer. O pessoal também que está com a gente aí, ó, né? A Cris está sempre com a gente, o Wagner, a doutora Lula, do Vasco. Então, essa galera também, com certeza, que está acompanhando, deve ter se deliciado aí com essas informações. E o mais importante, quem estiver escutando depois e tiver interesse de fazer as pesquisas, de fazer estudos,
Não tem jeito, tem que ler, tem que correr atrás. E não deixe de adicionar aí a doutora Pauliana também nas redes sociais. Pauliana, dá o seu recado final aí pra gente poder fechar essa live aí que o Thomas já deve estar gritando aí, mamãe, né? Já tá, já escutei alguns barulhos aqui. Gente, eu só tenho a agradecer pela atenção. Qualquer dúvida, pode encaminhar a comunicação. O ERD disponibiliza meu e-mail aí para vocês falarem. Nas redes sociais, né? Acho que o ERD disponibilizou meu link. Mas aí eu não aceito todo Isso mundo sem aí. saber. Por favor, se identifique, porque como mãe, a gente tem que ter alguns critérios. Mas, no mais, estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer contato e para qualquer interação acadêmica que pesquisa ciência, a gente produz junto. Aquela história de ninguém solta a mão de ninguém é muito importante no meio científico e É acadêmico, verdade. E isso, não eu só sou o na exemplo vida. aí, porque a gente se conheceu através da ajuda que você me deu enquanto aluno lá no curso de doutorado e a gente até hoje, né, tem uma grande amizade. Então, muito obrigado pela sua amizade, mas também muito obrigado pela live de hoje, porque ó, ficamos mais de 1 hora e 20 minutos aqui conversando, papo leve, e eu fiquei aqui, né, deliciando aqui o conhecimento. Então, obrigado, tá, Pauliano? Uma boa noite e descanse, tá? Um beijo aí para todos. E se Deus quiser, em breve faremos outras lives, hein? Espero também Com outras certeza. visitas Tá aqui. bom? Um beijão. O Beijo Thomas pro está Thomas, querendo o beijo aí pro tio Coelho, beijo para dele. todo mundo, tá? Cadê? Vê se eu consigo ver. Ah, não sei se vai aparecer, deu uma travada aí na tela. Filhinho da. Não, não tá aparecendo, tá travado. Ih, Pauliana, tá travado e o som também tá. Eu não tô vendo nada, tá travado para mim. Não sei se o pessoal tá conseguindo ver, mas eu não tô conseguindo ver, não. Agradecer o Wagner, a Lu e o Cris que estiveram aí com a gente, tá? Eu vou. Pauliana não tá aparecendo, eu acho que tá. Ah, agora apareceu. Mas é quando mexe aí, não foi. Deixa eu ver se a Pauliana consegue mostrar o Thomas aí pra gente. Ih, travou mesmo. Não sei se o pessoal tá conseguindo ver, mas eu não tô. Não, acho que caiu. Caiu, Pauliana? Você tá ouvindo a gente? Bom, gente, eu vou fechar então por aqui, também deixar a Pauliana descansar. Um beijo para todos, tá? Até semana que vem. Semana que vem a gente tem o doutor Edivaldo de Farias, referência, minha referência, porque foi meu professor, meu orientador do TCC. Então tem muita história boa. E ele é referência na área de gestão, tá? Então ele vai estar com a gente semana que vem. Valeu,